com das marcas. Bom, para responder e à nossa questão, e pensando na dimensão tecnológica e também jurídica, são sobretudo importantes estas interfaces gráficas, ou a interface gráfica do usuário, no que se refere a programas de computadores e a bases de dados. Depois, se for caso disso, eu defender-me-ei, mas que dentro das bases de dados e do respectivo regime podemos inserir também os produtos multimídia, páginas de internet e web design em termos gerais. Eu irei me fixar no direito da União Europeia para depois fazer uma aproximação. Não me atrevo a dizer que farei uma comparação sistemática com o direito brasileiro. Na União Europeia, embora as fontes legislativas não respondam, pelo menos não respondam explicitamente a esta questão, o que fazer, como tratar juridicamente os interfaces gráficos do usuário. No que se refere a programas, para começar, a programas informáticos, mas temos um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2010, na sequência de um reenvio prejudicial para um esclarecimento do qual o regime a aplicar por parte da Justiça da República Tcheca. Isso foi feito, esse reenvio, em 2009, depois saiu no final de 2010 um acordo que é bastante claro, mas, a meu ver, insuficiente. Acompanha-me. Diz que a interface gráfica não constitui uma forma de expressão de um programa de computador, não resulta necessariamente do código, logo, não pode beneficiar da proteção de direito de autor conferido aos programas de computador com base na diretiva de 2001 sobre a matéria. Mas, todavia, pode beneficiar da proteção de direitos de autor enquanto obra, a partir da diretiva sobre o direito de autor de informação de 2001. Mas apenas assim será se constituir uma criação intelectual do próprio autor. Bem, neste ponto, o Tribunal de Justiça, no acórdão que referi, segue, e é conveniente ler em conjunto, as conclusões do Advogado-Geral. Para os colegas do Brasil, o Advogado-Geral é uma figura que temos no sistema judiciário da União Europeia, que não é comum nem no Brasil nem em Portugal. O Advogado-Geral, que não é Ministério Público, o Advogado-Geral apresenta as soluções para cada caso que considera mais consentâneas com o direito da União Europeia. Na prática, o Tribunal de Justiça até segue, aliás, segue as conclusões do Advogado-Geral em cerca de 80% dos casos, 4 em cada 5. No entanto, como esses 20% demonstram, não está obrigado a fazê-lo. Ora, entre as conclusões do Advogado-Geral e a decisão, ou os fundamentos da decisão do Tribunal de Justiça, nós vemos qual o sentido daquela limitação ou restrição. Quer dizer, tratar-se de um objeto original resultando de uma criação intelectual do autor. Para tanto, o Tribunal de Justiça e o Advogado-Geral do Tribunal de Justiça
tiveram de fazer uma operação intelectual um pouco mais complexa, porque a diretiva de 2001 é fragmentária. Aliás, o direito autoral da União Europeia é fragmentário, mesmo incluindo a nova diretiva, mais a diretiva enforcement, continua sendo fragmentário. Aliás, esta diretiva de 2001 trata, sobretudo, da comunicação ao público e dos DRMs e da sua não remoção. Mas, no acórdão do ano anterior, de 2009, o acórdão Infopac, tinha ficado claro o seguinte: a União Europeia é parte no Tratado de Marrakech, com o respectivo anexo, acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio. O acordo seria ATPIC, mas nós conhecemos mais pela sigla em inglês, o acordo TRIPS, e o acordo TRIPS, por sua vez, recebe, neste caso, a Convenção de Berna em matéria de direitos de autor, tal como recebe a Convenção da União de Paris no que se refere à propriedade industrial. E o que é que temos na sentença, no acordo? A interface gráfica do utilizador pode beneficiar, enquanto obra, da proteção de direito de autor, se for uma criação intelectual do próprio autor, que na determinação nos casos concretos, a disposição ou configuração específica, todos os componentes que fazem parte da interface gráfica, para determinar, vou ter em conta essa disposição específica, para determinar quais preenchem o critério de originalidade, que este critério não pode ser preenchido pelas componentes da interface gráfica que se caracteriza unicamente pela sua função técnica. Logo, quando a expressão dos componentes está da função técnica, o critério da originalidade não se encontra preenchido. E depois até conclui que nestas situações os componentes da interface gráfica não permitem, quando esta uma conexão demasiado próxima com a técnica, não permite ao autor exprimir o seu espírito criador de modo original e chegar a um resultado que constitui uma criação intelectual desse autor. Por outras palavras, é viável a proteção das interfaces gráficas do utilizador através dos direitos autorais, mas é necessário determinar, caso a caso, se estamos diante de uma criação original do espírito humano, atendendo a que a mesma transcende a dimensão técnica. Terá-se até que libertar de constrangimentos técnicos. Porém, embora o acórdão DECO não o refira, por isso eu afirmei há pouco que entendo o mesmo como, pelo menos parcialmente, insatisfatório, temos uma via alternativa. E é uma via assumidamente alternativa, ainda que não perfeitamente alternativa, a sobreposição é parcial, no direito da União Europeia, que é do que nós designamos por desenhos ou modelos, e no Brasil usam o termo de desenho industrial, aproximando-nos mais da expressão do design industrial. Quer dizer, continuando no âmbito da propriedade intelectual, mas já não no hemisfério
do direito de autor, dos direitos autorais, mas sim da propriedade industrial. E, para tanto, e já depois do acordo TRIPS, temos dois instrumentos legislativos. Uma diretiva de 1998, destinada a harmonizar os ordenamentos dos Estados-membros em matéria de proteção legal, agora usando a terminologia brasileira, dos desenhos industriais, para que em cada um dos Estados-membros os regimes fossem o mais próximos possíveis, até para evitar distorções concorrenciais que fosse propiciasse uma seleção por parte dos operadores económicos no que se refere aos registros. Mas, para além disso, há em 2001 um regulamento. Um regulamento quer dizer passar a haver, para além dos que seriam desenhos industriais registrados em Portugal, ou na Espanha, ou na França, ou na Alemanha, ou na Finlândia, haver também desenhos industriais de nível europeu que permitissem atuar de imediato no mercado europeu. Teríamos aqui muito para falar, inclusive, porque este regulamento até admite a proteção, ainda que uma proteção relativamente enfraquecida de desenhos não registrados. Bom, mas o que nos importa mais é o seguinte: em ambos os instrumentos legislativos temos uma ligação à consciência da suscetibilidade de proteção destas expressões de artes aplicadas, tanto pelo direito de autor quanto pelo direito industrial ou propriedade industrial. Assim, o artigo 17 da diretiva, que é seguido quase ipsis verbis, palavra a palavra, vírgula a vírgula, pelo número 2 do artigo 96 do regulamento, diz isto: qualquer desenho ou modelo protegido por um registro num Estado-membro de acordo com a presente diretiva, o regulamento beneficia igualmente, atenção, igualmente da proteção conferida pelo direito de autor desse Estado, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado ou definido sob qualquer forma. Quer dizer, uma proteção cumulativa. No entanto, remete para cada Estado-membro determinar o âmbito da proteção e as condições a quem conferir, incluindo o grau de originalidade exigido. Originalidade exigido para a proteção pelo direito de autor. E aqui também teríamos aqui muito a falar sobretudo, diferenças entre a tradição alemã, francesa e italiana. Depois também outras como a portuguesa. O que é interessante também verificar, até por um acórdão quase seguida que daquele horizonte temporal de há uma década, que é o acórdão Flório, que tem a ver com a Itália, dizer que há uma margem para os Estados-membros até determinarem qual é o gabarito, o nível de originalidade exigido para a proteção por direito de autor nestas artes aplicadas, mas isso não pode levar até uma preterição da proteção. Bom, e temos um outro aspecto, que aliás, e permitam-me que sorria, não vou dizer ria porque seria inconveniente, mas que sorria, que é a classificação do Locarno
em matéria de desenhos e modelos. Esta classificação, que é longa, aliás, tem centenas de itens, resultou de um acordo no contexto da Organização Mundial para a Propriedade Intelectual. Foi um lapsus calami que imediatamente corrigirei. Da OMPI, da Organização Mundial para a Propriedade Intelectual. Este acordo é de 1968, tem vindo a ser sucessivamente atualizado, e a razão de ser do meu sorriso é a seguinte: é que Portugal assinou, mas não chegou a ratificar o acordo de Locarno e a classificação de Locarno. O Brasil não chegou sequer a assinar. Porém, tanto o INPI português quanto o INPI brasileiro seguem a classificação de Locarno. Aliás, mesmo estive ainda na segunda-feira, a partir dos sites de ambos os institutos, a descarregar, a baixar as muitas páginas da classificação. E na classificação de Locarno, em matéria de interfaces gráficos do utilizador, vejam, temos aqui a série 14.4, que no português europeu seria ecrãs de visualização e ícones de ecrã. No Brasil, telas de exibição e ícones de tela. Onde temos ícones para computadores. E também, que nos importa mais, este 14, 10, 25, 29, interfaces gráficas do usuário. Depois, isto é explicitado que é layout de ecrã em Portugal e layout, assim escrito, de tela no Brasil. Bom, quer dizer, de uma maneira até relativamente ínvia, temos que essas interfaces gráficas, ou interfaces gráficos do usuário ou do utilizador, são assumidos pela OMPI e pelos institutos, tanto de Portugal como do Brasil, correspondendo à disciplina dos desenhos industriais. Bom, o que é que teremos no que seria depois requisitos de proteção da aparência desses desenhos ou modelos? Ora, o que nós temos no acordo TRIPS é que os membros, depois já veremos como é que membros União Europeia, membros Brasil o fazem, embora esta seja a referência, estabelecerão proteção para os industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Aliás, não exige que sejam novos e originais, até alguma discussão doutrinária. E depois também dizer que os membros vão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por condições técnicas ou funcionais. Quer dizer, temos aqui uma margem de atuação para os Estados membros da Organização Mundial de Comércio e que foram partes no Tratado de Marrakech, incluindo o Acordo TRIPS. Ora, na diretiva da União Europeia, tal como no regulamento, vem-se dizer o seguinte: um desenho ou modelo será protegido pelo registro na medida em que seja novo e possua caráter singular. A questão do novo, mesmo sobretudo para o público brasileiro, não será distinta do que aí tem, será novo se nenhum desenho ou modelo idêntico
tiver sido divulgado ao público antes da data do pedido de registro. E depois são idênticos os estudantes ou modelos que específicas difiram apenas em pormenores sem importância. Mas temos aqui, mas ao mesmo tempo, considera-se que o desenho possui caráter singular se a impressão global constitui no utilizador informado, que não é necessário ser um perito, mas também não é o público em geral. Será alguém que atue no setor profissionalmente. Se diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por um desenho que já existe. E depois temos a importante, que é uma ligação aos setores, sendo certo que, em alguns, a dependência da tecnologia é maior, logo o grau de exigência também terá que ser concomitantemente menor, porque não é viável, se é viável fazer diferente, não é viável que essa diferença ponha em causa a funcionalidade dos objetos. Aliás, isso depois ainda é reiterado quando também quer a diretiva, quer o regulamento nos dizem que as características da aparência de um produto determinada exclusivamente pela sua função técnica não são protegidas por este regime. E atenção ao advérbio exclusivamente. Como veremos, a lei brasileira utiliza outro, mas o sentido será, se não idêntico, muito próximo. Ora, a meu ver, estas considerações a propósito dos programas de computador também se aplicarão à proteção jurídica das bases de dados, leia-se ao interface gráfico do usuário de bases de dados, que na União Europeia estão disciplinadas por uma diretiva de 1996, que até vai mais longe que aquilo consta do Acordo TRIPS, do artigo 10.2, né, do 10.1, sobre programas informáticos, o 10.2 sobre as bases de dados, que será uma coleta, que é entendida aqui na diretiva, uma coletânea de obras ou outros elementos independentes postos de modo sistemático ou metódico e suscetíveis de acesso individual por meios eletrónicos, nos importa, ou outros. Quer dizer, aqui, o que está aqui em causa é a disposição sistemática ou metódica. Que não estando, isso é um argumento importante, não abrangendo o seu conteúdo e isso não prejudicando eventuais direitos que subsistam sobre o respectivo conteúdo. Aqui também, isto já vinha também do Acordo TRIPS, é uma constante em matéria de direitos autorais, também, por exemplo, para as compilações. Não temos neste domínio nada semelhante ao que seria uma ação industrial. A inclusão de obras, neste caso de obras, numa base de dados, não conduz à aquisição das mesmas a qualquer título por parte de quem tem um direito sobre a base. No direito da União Europeia, nós temos tanto um regime para as bases criativas, aquelas que são protegidas pelo direito de autor, como também acrescentou um direito dito sui generis para as bases de dados criativas, aquelas, um direito cuja atribuição resultou
de ter existido um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou quantitativo na elaboração da base. De qualquer modo, e pensando na ligação com os programas informáticos, poder-se dizer, bom, mas não é a base, é o programa. Sim, mas temos sempre uma dissociação. Isto porque, inclusive, os programas de computador utilizados no funcionamento ou na criação de bases de dados acessíveis por meios eletrónicos não estão incluídas no direito. Logo, nem sequer estarão as interfaces gráficas do usuário. E permitam-me que me atreva a ir até ao direito brasileiro. Bom, está sempre nos termos do Acordo de TRIPS, a lei de 1998 sobre a proteção pela intelectual de programa de computador, além de os ligar às obras literárias. Bem, eu não vou entrar, não creio que faça muita falta pensar que nas obras literárias contrapostas com na vossa lei dos direitos autorais, depois com obras artísticas e obras científicas, mas talvez lá chegaremos. E esta vossa lei até faz aquilo que a diretiva da então Comunidade Europeia de 1991 não fez, até propositadamente para evitar eventuais obsolescências tecnológicas. Mas, de qualquer modo, isto é importante. O que é que diz no artigo 1º da lei brasileira? Expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. O que é que temos aqui, e sintetizando? Temos uma criação técnica e utilitária que é expressa numa linguagem, e aqui temos ou o código-fonte ou o código-objeto, linguagem natural ou codificada, que não abrange a proteção dos chamados elementos não literais. Aliás, para a mesma conclusão, milita que, se pensarmos na delimitação relativamente à ofensa dos direitos do titular do programa, a ocorrência de semelhança, por a outro pré-existente, quando se der por força de características funcionais de sua aplicação, da observância ou da delimitação de forma alternativa para a sua expressão. Eu bem sei que isto não tem que ver com as interfaces, mas é a lógica da limitação. Bom, consequentemente, creio, o interface gráfico do usuário será suscetível de proteção pela lei de 1998, a lei dos direitos autorais. Bom, sempre que se verifique os pressupostos do artigo 7º, quer dizer que seja uma expressão criativa original do autor, e pensemos onde é que podemos encaixar, ainda que a enumeração seja exemplificativa, podemos pensar em obras de desenho, pintura, gravura, escultura, fotografia e arte cinética. Pensarmos em artes plásticas. E também, que ajuda-nos a entender melhor, que nos termos do parágrafo 3º, que nos diz, no domínio das ciências, e acrescento eu, das tecnologias, aliás, porque o que está subjacente até à redação, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o conteúdo
científico ou técnico, se eu referir, ciências ou tecnologias, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial. Que é exatamente isto, quer dizer, nós podemos pensar aqui que direitos ainda no domínio da propriedade intelectual. Ora, tal como referi e defendi a propósito do ordenamento da União Europeia, creio que essa proteção, se não for atingido o nível exigido, e depois temos aqui uma contraprova na lei da propriedade industrial. Se não estivermos para além, ou diferentemente de obras efetivamente artísticas ou puramente artísticas, o que se há de aplicar é a disciplina do desenho industrial. Pensemos na redação do artigo 95 da lei. Forma plástica. Sim, plástica não quer dizer moldável, quer dizer com uma expressão visual. Ornamental, lógica da sociedade, de um objeto que possa ser aplicado a um produto. Quer dizer, acoplado. Não é? Os exemplos normalmente que a doutrina dá é de pintura de uma xícara, mas podemos pensar algo que está sobre e que não altera a natureza do produto, proporcionando resultado novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial, quer dizer, poderá ser produzido em massa. Ainda que a produção em massa só por si não chega, porque nós até vivemos no tempo da reprodução da obra de arte. E, sobretudo, vejam, não ser uma obra de caráter puramente artístico. Isto quer dizer, ao contrário, se o for, a proteção será pela lei dos direitos autorais. Bom, e recordamos também que o Brasil, embora não seja formalmente parte no acordo de Locarno, aplica a classificação de Locarno. Isso quer dizer que estes preceitos, artigos 95 e 96, precisam de ser vistos na perspectiva da sua aplicabilidade às interfaces gráficas do usuário. Aliás, nomeadamente, temos esta questão do caráter acessório ser apenas uma forma plástica ornamental. Então, devemos valorizar a sua atratividade estética, ainda que o interface possa ter uma relevância económica por si mesmo. Pensemos em interfaces gráficos de família, que depois conduzem até, pelo menos parcialmente, chamado look and feel, inclusive reduzindo a adaptação dos usuários a novos programas, se eles vierem com o mesmo aspecto gráfico e com a disposição designadamente dos ícones nos mesmos locais. O que não tem necessariamente a ver com a dimensão tecnológica subjacente. Acho que poderia ser feito de outra maneira. Isso dizer que o caráter acessório, diferente do programa de computador da base de dados, sempre que, e sim, temos que manter, que não sei que esta forma plástica ornamental não seja determinada só pela sua função.
E o mesmo quanto às referências ao resultado visual novo original. Aí, nos caputs dos artigos 95, 26 e 97. Atendendo, será considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, leia-se, da técnica e da arte no setor, e original, quando resulta uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores. Quer dizer, temos aqui também, ainda com uma formulação diferente, uma grande proximidade com o regime da União Europeia. Aliás, se for na forma necessária como homologado dos objetos, ou aquela determinada, essencialmente, atenção, não é exclusivamente, essencialmente, por considerações técnicas ou funcionais, não poderá existir essa proteção enquanto desenho industrial. Para concluir, creio que os interfaces gráficos de usuário em ambos os ordenamentos, teremos a possibilidade de uma sobreposição, acumulação parcial de proteções por direitos de autor ou por desenho industriais, a proteção por direitos de autor, eu não vou dizer que é mais precária, mas depende de avaliações casuísticas, inclusive de avaliações de cunho estético e não direi tanto qualitativamente estético, mas de diversidade e de impressão estética. Daí que, estando nós num domínio técnico da produção de software ou de bases de dados ou do web design em geral para os mercados, o modo mais seguro de as empresas, pensar nas empresas desses setores, protegerem a sua posição concorrencial será através do registro enquanto desenhos industriais, o que é facultado pelos diplomas legais aplicáveis, quer no ordenamento da União Europeia, quer no ordenamento brasileiro. E fico no aguardo de vossas perguntas e, sobretudo, críticas, até porque me atrevi a mais